Bom dia. Começamos agora mais um programa Saúde Dia a Dia pela rede Evangelizar, canal aberto digital para 2.170 cidades, sendo 19 capitais. Conosco YouTube, Sky, NET, são várias operações através de satélite, também nos aplicativos você pode assistir. E eu quero já começar agradecendo. Olha, muito obrigado pela grande audiência. E o tema de hoje no programa é angiologia. Aliás, angiologista, ele visa uma melhor qualidade de vida das pessoas, né? Porque estuda doenças de todo tipo de vasos sanguíneos, né? Trata de varizes, de trombose, de aneurisma e tantas outras doenças, né? E hoje também nós vamos tratar bastante também de cirurgia vascular, que é muito importante. Nosso convidado, Dr. Ricardo Pereira. Dr. Ricardo Pereira é um cirurgião vascular. Ele é radiologista também, formado aí pela Faculdade Evangélica de Medicina, especialista em cirurgia vascular e cirurgia geral também pela Mackenzie, pelo Hospital Mackenzie, e também título de especialista em cirurgia vascular. Quando que é necessário uma cirurgia vascular? Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, Mário Celso. Bom dia aos telespectadores. Cirurgia vascular, só dessa tua introdução a gente já viu que é uma especialidade muito ampla. Trata de veias, de artérias e literalmente dos pés à cabeça. Existem vários tipos. Vários tipos de doenças venosas, doenças arteriais. Então, essa pergunta ampla assim nos dá... Depende muito de qual for a doença envolvida. Caso de aneurismas, por exemplo, depende de tamanho, de localização. Varizes, depende dos sintomas, depende quais as veias envolvidas, então a resposta não é uma resposta simples. Mas no caso da varize, por exemplo, se não fizer a cirurgia, há complicação? A complicação maior de varizes é porque é uma doença crônica e uma doença evolutiva. A tendência natural das varizes é sempre piorando. Então, conforme vai piorando, a gente vai aparecendo novos sintomas, edema nas pernas, né, o inchaço. E o que causa varize, né? Por que ela aparece, né? É por causa de calçado, de peso? Varizes tem muitos fatores de risco, mas o principal deles, das varizes essenciais que a gente trata, as varizes primárias, é hereditário, é genético. Ah, genético. Daí, junto com os fatores genéticos, tem fatores de piora do aparecimento ou de piora, assim, da evolução do quadro mesmo, né? Ficar muito em pé é prejudicial? Prejudicial para quem tem alguma tendência, vamos dizer assim, já genética para desenvolver varizes ou para quem tem outros fatores de risco associados, obesidade, sedentarismo, dependendo da ocupação, muito tempo em pé parado ou muito tempo sentado, tudo isso pode piorar o quadro e pode levar a um quadro que inicialmente não tem grandes sintomas, mas que no futuro pode virar uma cirurgia, por exemplo. E uma criança ou até um adolescente pode ter varizes? Até pode, mas daí normalmente não são essas varizes primárias, essenciais, genéticas, é uma varize por uma causa secundária, às vezes algum trauma, alguma trombose, alguma coisa de diferente aconteceu para essa criança. E pode ser de risco, varizes? Pode ser de risco à medida que ela vai evoluindo. A pessoa vai limitando muito até as atividades profissionais da pessoa. A pessoa, por exemplo, desenvolver uma úlcera em decorrência das varizes, a vida dela vai ficar bem mais complicada no sentido do trabalho. Então, assim... Pode, sem dúvidas. E pode sangrar, pode escurecer, por exemplo? Pode, na medida que ela vai evoluindo, as alterações de pele ficam mais evidentes. Então fica aquela perna que pode ter uma cor mais acastanhada, ou senão aquela pele partida, ou até úlceras cicatrizadas ou não, né? E varizes, chega a ter sintoma, por exemplo? Chega. O sintoma mais comum das varizes, além da parte visual, estética, ali tem a questão de peso, cansaço nas pernas, eventualmente um inchaço no final do dia. Uma queimação. Uma queimação também pode fazer. O que são os vasinhos, né? Que tem gente que tem varizes, tem gente que tem vasinho. Tem diferença isso? Tem diferença. Vasinhos, na verdade, as telangiectasias é o nome técnico para isso. São aqueles vasinhos bem fininhos, parecem umas aranhas vasculares, assim, né? Mais arroxeadas, que ficam mais na camada da pele mesmo, na derme ali, não são veias mais profundas. Pode curar isso? Pode melhorar bastante. É uma questão essa mais estética um pouco, né? Mas tem vários tipos de tratamentos para amenizar os vasinhos. E também a prevenção, né? Como é que vai prevenir? Não vou ter varizes, não quero ter varizes. Então, tem como fazer isso? Tem como fazer. Como eu falei para você agora há pouco, tem a parte genética, que essa parte a gente não muda, né? Você nasceu com uma tendência genética, vamos dizer assim. Mas tem a parte dos fatores de risco que são mutáveis, vamos dizer assim. Então, a pessoa deixar o sedentarismo, perder peso ou manter peso para quem exercício é bom?
excelente. Talvez a chave de tudo seja o exercício físico, exercício aeróbico, a parte de fortalecimento muscular também, as panturrilhas, que ajudam no retorno do sangue. Agora, por que algumas são mais visíveis, né? Tem umas que aparece pouco, tem outras que são bem visíveis. Mas pelo desenvolvimento mesmo, né? Tem quadros mais iniciais e quadros mais graves, vamos dizer assim. O que pode piorar? Alimento, alguma coisa pode piorar? A alimentação não tem muita... A gente fala de alguns alimentos, mas pensando no todo. Pensando em alimentos, por exemplo, na nutrição da pessoa não ganhar peso, na parte de saúde em geral, assim, né? Que também corrobora com a saúde vascular, né? Mas existem varizes internas que são invisíveis? Certo, existem, aí tem dois tipos de varizes que chamam de interna. A própria veia safena, que é uma veia do sistema superficial, teoricamente é uma veia superficial externa, mas ela é uma veia que fica normalmente 1,5 centímetro abaixo da pele. Então, muitas vezes ela está doente, ela está com refluxo, ela não está levando o sangue para cima, que é o correto, está deixando o sangue mais parado na panturrilha ali, e ela é uma veia superficial, mas que não aparece. Ela origina outras veias tributárias dela, veias que drenam para ela, no caso, que formam as varizes que a gente enxerga. E tem também o sistema venoso profundo, que são as veias mais internas aí, que aí você pode ter também algum refluxo, que às vezes não é nem tratado com cirurgia, esses quadros dessas veias. Trata em casa? Trata em casa, mas muitas vezes daí não é o tratamento mais indicado, não é o tratamento cirúrgico, é o tratamento clínico, com medicações, com medidas comportamentais, com a meia elástica, enfim, um tratamento menos intervencionista. Tá aí um professor falando hoje, né? O Dr. Ricardo Pereira realmente é fantástico, é muito preparado e nós temos aí o prazer de tê-lo no programa de hoje, né? Vamos às ruas da cidade, vamos saber o que o povo está pensando. O povo pergunta, vamos lá. Veia na perna pode entupir? As veias podem entupir, podem sim, e daí às vezes depende... Lembra que eu falei de sistema superficial, profundo? Então uma veia superficial que faça uma obstrução, a gente chama de tromboflebite, tá? E uma veia profunda é a famosa trombose, que é um grande medo aí da população, que pode ter complicações mais graves, né? As grávidas, elas têm esse histórico familiar de grávida ter problema de varizes? A gravidez é uma outra questão para desenvolvimento de varizes. Aí entram alguns problemas, não bem problemas, mas algumas situações típicas da gestação, que no caso é, por exemplo, o próprio volume do abdômen, da barriga ali, o útero gravídico, né? Ele dificulta o retorno do sangue das pernas por compressão direta dos vasos ali que vem das pernas. As alterações hormonais também típicas da gestação acabam levando a um aumento do volume de sangue, algumas alterações que dificultam o retorno do sangue e podem aparecer varizes nessa condição de a trombose são coágulos, isso? Coágulos, e depende também de quais as veias envolvidas e para a gente pensar nos tratamentos e nas complicações possíveis. Deixa sequela? Pode deixar, mas pode, se bem tratada, diagnosticada no começo, pode depois disso voltar à vida normal. Programa Saúde Dia a Dia. Nós não tratamos aqui de doença, né? Nós tratamos de prevenção. Como é que você faz para evitar tudo isso, né? Vamos às ruas da cidade, o povo pergunta. Vamos lá. Trombose aparece só nas pernas? O local mais frequente da trombose venosa profunda, né, TVP, que o pessoal conhece bastante aí, são as pernas, mas podem aparecer em outros locais. Inclusive, quando aparece em outros locais, a gente tem que ficar mais esperto para uma investigação de uma causa secundária, alguma doença por trás que ainda não apareceu, mas como um primeiro sintoma de uma doença, a gente tem que investigar nesses casos. É porque tem a arterial e a venosa, né? São dois tipos. Arterial, o que é? Quando a gente fala arterial, rapidamente, para a gente saber do sistema da circulação, as artérias levam o sangue do coração oxigenado para todos os tecidos. Então, o coração é uma bomba central que bombeia o sangue pelas artérias até todo o corpo, né? E as veias trazem esse sangue como um retorno para passar novamente pelo coração, pulmão e ser reoxigenado e voltar pelas artérias. E se tiver Essa problema... é a nossa circulação. Então, a trombose venosa, normalmente, é uma trombose que causa... O sangue não volta em direção ao coração. Então, causa edema, causa dor, causa desconforto, mas a trombose arterial não leva o sangue oxigenado para os tecidos. Aí causa a famosa isquemia, a falta de circulação. Que pode levar a óbito isso? Normalmente é bem mais grave a parte arterial do que a parte venosa. Apesar da parte venosa, no caso de um trombo, de um coágulo, se desprender e fazer uma embolia pulmonar, sair um pedaço desse coágulo e entupir o pulmão,
é uma artéria do pulmão, né? Ele pode levar à morte também, mas normalmente as tromboses arteriais têm uma gravidade maior. Estamos em época de Covid, aí o pessoal fala que voltou, que não voltou e tal. Quem teve uma trombose ou arterial ou venosa pode tomar vacina? Muito controverso, esse assunto, né? É uma doença nova para a gente. Não está comprovado isso. Então, assim, tem bastante indícios, a gente tem a própria experiência de consultório que nos leva a tomar algumas decisões, mas o legal nesses casos é ter uma avaliação individual. A pessoa passar por uma consulta, passar num cirurgião vascular. Cada caso é um caso. Exato. Agora, como é que vai controlar os riscos, né? Como é que se controla isso? Com exercício? Então, assim, de novo a gente divide em arteriais e venosas. Falando das varizes, que acho que é o ponto principal aqui, a gente tem esses fatores genéticos que não se mudam, né? Mas tem a parte dos fatores do dia a dia ali que pioram as varizes. Então a gente pode controlar bem, hidratando bem a pessoa, tomando muito líquido, tomando muita água, fazendo atividade física, exercícios que fortaleçam a panturrilha, fortaleçam a musculatura, exercícios aeróbicos que melhoram o retorno do sangue em direção ao coração e pulmão para reoxigenar, como eu falei antes, alimentação saudável para manter peso, medidas assim, por exemplo, a pessoa trabalha em pé o dia inteiro, então uma caminhadinha durante o dia é essencial para não ficar muito tempo em pé parado. Isso ajuda? Sim, medidas assim comportamentais, né? Vamos às ruas da cidade, o povo pergunta, vamos lá. Doutor, a meia elástica ajuda a prevenir a trombose? Uma ótima pergunta. No que eu estava falando também sobre o que a gente pode fazer para prevenir, os exercícios, atividades, a meia elástica pode ter um papel fundamental também. A meia ela melhora o retorno do sangue e tanto para prevenção de trombose... Faz uma pressão ali, né? Ela faz uma compressão que ajuda o sangue a retornar, vamos dizer assim. E tem esse trabalho preventivo, no caso de uma trombose, você vai fazer uma viagem longa, tem alguns outros fatores de risco. A meia pode ser uma grande aliada para prevenir, né, uma complicação como a trombose. E no dia a dia das pessoas com varizes, com insuficiência venosa, que é essa dificuldade do sangue retornar, ela tem um papel, uma contribuição grande também nesse retorno do sangue. Daqui a pouquinho nós vamos tratar mais de trombose, de varizes, né? E outros assuntos ligados à angiologia. Nós estamos hoje com o Dr. Ricardo Pereira. Nós voltamos daqui a pouquinho. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Saúde dia a dia, hoje angiologia. Estamos com o Dr. Ricardo Pereira. Eu falei agora há pouco sobre varizes em homens, isso pode acontecer também? Pode acontecer, é mais comum em mulheres, mas até de acordo com a medida que o tempo vai avançando, que a idade vai chegando e a proporção entre mulher e homem começa a ficar mais próxima. Tanto trombose como varizes, eu acho que ali mais trombose, tem alguma coisa que aumenta o risco de uma trombose? Batata frita? Assim, para as doenças arteriais, essas com depósito de gordura nas artérias, a alimentação, o colesterol alto, que a alimentação pode piorar, para arteriosclerose, na verdade, sabe? Isso é um fator de risco bem mais importante, essa parte alimentar. Assim. A trombose é uma doença perigosa, né? Porque a trombose pode ir para o coração? Pode complicar. No caso dessas tromboses venosas, o maior risco é a embolia pulmonar. Embolia. E a embolia pulmonar que pode levar a óbito. É uma das grandes causas de óbito no mundo, mesmo em pacientes jovens. Não só coração, cérebro também, né? No cerebral muda um pouquinho os fatores também. Naquela história do sangue que vai e do sangue que vem, essa é mais do sangue que vai, que sai do coração, vamos dizer, do sangue arterial, né? E tem uma fase mais perigosa da trombose, onde é de risco mesmo? Depende, mais do que fase, normalmente as maiores complicações são no início do quadro, que o coágulo ainda é um coágulo mais móvel, mais mole, mas não é um coágulo, não é um trombo organizado. Agora, quem tem trombose pode fazer academia, pode fazer musculação? Na fase inicial, muitas vezes o repouso é necessário, junto com as medicações que a gente usa, os anticoagulantes, né, para tentar dissolver esse coágulo, né? Então, nessa fase que ele tem mais risco de embolizar, normalmente os exercícios são contraindicados. Com tratamento pode recuperar isso, Pode né? recuperar e pode, como a gente até conversou antes, não deixar sequela nenhuma. Desde que tratada desde o início, com
acompanhamento, com medicação adequada, com medidas adequadas. O anticoagulante, ele dissolve os coágulos? Nos trombos arteriais, venosos, desculpa, que é esse que a gente está mais se referindo, eles têm um papel na reabsorção desse coágulo. Então, para aquela veia que está entupida, você pensa como uma rua, está congestionada, está entupida e, de repente, ele, com o passar do tempo, com o uso do anticoagulante, ela vai descongestionando, ela vai desobstruindo essa veia e a passagem do sangue pode voltar ao normal. Ela pode deixar uma sequela, um refluxo que a gente chama. Então, uma veia que entupiu, a gente fez lá meses de anticoagulante, ele voltou a ter fluxo, mas ele não está com aquele fluxo normal que era de antes, ele está deixando o sangue voltar em direção aos Agora, pés. é importante o anticoagulante, é muito importante. Agora, quem esqueceu de tomar? Esqueci de tomar. Vai ter problema? Depende muito do tempo que ficou Porque sem tem tomar. gente que esquece, no outro dia quer tomar 2 doses. Normalmente né? não tem efeito benéfico e pode ter um efeito de um sangramento aumentado, né? Porque a medicação, ela pode levar a sangramentos ou pequenos sangramentos que possam existir, ela faz não cessarem, né? Não pararem esse sangramento. Então, É verdade. Vamos às ruas da cidade agora, o povo pergunta. Vamos lá. O que é uma isquemia? Certo. Isquemia, então, é a falta de circulação no tecido. Vamos pensar nas pernas como uma forma mais fácil. Então, alguma arterinha daquelas que levam sangue até os pés ocluiu ou de maneira súbita com um coágulo, com um tromboembolismo arterial, no caso, ou de uma maneira que vai piorando aos poucos com placas de ateromas, de aterosclerose. E aí, quando ela entupiu, não está chegando sangue no pé, na perna, e os tecidos, entre aspas, morrem. Isso é a isquemia crítica. E a isquemia, de maneira geral, assim, é a falta de circulação no tecido. Então, pode levar inicialmente a sintomas de, por exemplo, a pessoa está caminhando um pouquinho, caminhou lá 100 metros, tem que parar por uma dor na panturrilha, na batata da perna. Pensa que é cãibra, então? Pensa que é cãibra, mas é uma coisa que se reproduz. Toda vez que ela anda no plano 100 metros, ela para. Opa, esse é um sinal de alerta que alguma arterinha pode estar entupida na circulação e que não está levando sangue de maneira correta aos tecidos. Muita gente fala agora, técnicas modernas que aparecem, né? Parece que apareceu agora tratamento de espuma. O que é isso? Espuma para as varizes. Um pouco tempo atrás, não é muito tempo atrás, a gente tinha a opção de tratamento de varizes das medidas clínicas, remédio, a meia elástica, algumas medidas comportamentais, como a gente conversou, e tinha a cirurgia. E na cirurgia a gente tinha uma técnica que era tirar a safena de maneira aberta, que a gente chama convencional, com cortinhos, extraindo a veia. E a gente tem, para alguns casos hoje, o uso da espuma, que ao invés de você fazer essa cirurgia com microincisões, retirando veias doentes... Não precisa ficar internado? Não, mas não é para todos os casos. Então, assim, a espuma vai muito bem como tratamento para casos avançados de pacientes que tenham dificuldade, alguma contraindicação absoluta ou relativa de uma cirurgia. Então, o paciente lá é uma senhora de 60, 75 anos, que está com uma ferida na perna já, que é uma contraindicação relativa para uma cirurgia, já tem alguns fatores de risco para passar por uma anestesia, alguma coisa assim, vai na clínica mesmo, faz o tratamento injetando essa espuma. Mas injeta dentro da veia? Você injeta, guiada normalmente por uma ecografia, por um ecodoppler. Você localiza a veia, você punciona a veia e prepara essa espuma que vai causar uma reação inflamatória na veia, que é essa reação que causa na veia faz a veia fechar. Mas a espuma pode endurecer, por exemplo? Ela vai causar a veia vai enrijecer e vai formar como se fosse uma flebite química. Uma cola? Não é bem uma... Existe cola também que está... No Brasil é pouco difundido ainda, mas que a gente cola e realmente as paredes dos vasos se grudam. Pode prender o sangue ali? Pode, é uma reação que a gente causa, você quer fechar essa veia. Então, assim, por isso que normalmente a gente usa a ecografia para nos guiar quais as veias doentes, porque você só quer tratar, só quer fechar, tirar da jogada só as doentes, não quer tirar as veias boas, né? Então, agora, quando fizer, por exemplo, tratamento de espuma, fuja do sol, é isso? O sol, as espumas têm uma característica de poder, nessa reação inflamatória que ela provoca, causar manchas nas pernas. E o sol funciona como um catalisador ali. O sol acaba piorando essas manchas e transformando manchas que vão sumir com o tempo em manchas mais definitivas, mais chatas de tratarem. Por isso que a gente também usa a espuma muito em casos que o apelo estético não é tão importante. O mais importante é a doença em si. Você quer livrar a pessoa de complicações das varizes com algum apelo estético, mas não como numa cirurgia, numa retirada de veias, que a gente
tem todo um cuidado com que fique mais bonito também, né? Tá certo. O nosso tema hoje é angiologia, tratando de trombose, de anticoagulantes, varizes, né? Varizes é muito importante. Tem gente que pensa que não, varizes, né? Uma coisinha ali, tô com vasinho e tal. Tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado. Um aneurisma, ele pode levar risco na perna? Na perna também. Aneurismas, na verdade, são mais dessa parte arterial, tá? Do sangue que sai do coração e vai para os tecidos. Pode pegar virilha, por exemplo? Então, as veias, as artérias, envolvidas, aneurisma é uma dilatação da artéria. Então, você pensa como conceito, como definição, é uma dilatação de mais de 50% do tamanho, do diâmetro que você espera para aquela artéria naquele local. E dependendo da localização, os aneurismas podem ou obstruir ou entupir ou romper. Então, alguns aneurismas têm uma tendência maior a fazer uma ruptura, e aí você faz uma hemorragia, no caso, aneurisma da aorta abdominal, que é bem comum. A arterinha abaixo das artérias do rim, no abdômen, a gente tem a aorta, que é a nossa principal artéria do corpo, e ela pode, depois de um determinado tamanho, ela tem um risco aumentado de romper. Quando rompe, muitas vezes, a hemorragia é tão grande pelo tamanho do vaso, que muitas vezes pode levar à morte também. Então, a gente tem que tratar, depois de um certo tamanho, a gente tem uma indicação de tratamento bem preciso. Assim. Agora, formigamento na perna é de risco? Tem que investigar? Tem que investigar e pode ser de causa arterial, inclusive venosa. Pode formigar, mas os formigamentos normalmente têm mais relação com alguma compressão ou alguma doença de nervos, tá? Então, muitas vezes a gente brinca que o vascular é o pernólogo, né? Todo mundo que tem alguma coisa na perna vai no vascular. Verdade. Mas às vezes a gente recebe o paciente e vê que a origem dos sintomas, da dor e do formigamento dele vem lá da coluna, por exemplo, numa compressão do nervo ciático, não é uma coisa incomum. É aí que entram os exames, né? Os exames, principalmente a consulta com o médico, a anamnese e o exame físico. Um exame complementar, como o nome diz, é complementar, para a gente ter uma certeza do diagnóstico e programar um tratamento melhor, né, mais eficiente. Vamos às ruas da cidade e o povo pergunta, vamos lá. Qual pomada pode aliviar as dores de varizes? Então, assim, varizes tem alguns tratamentos, meia elástica, algumas medicações flebotônicas, como a gente conversou já, e tem alguns cremes, mas ele tem uma finalidade mais assim de melhorar até a parte, vamos dizer... estética, né? Não, a passagem do creme, da pomada, às vezes a manipulação ali alivia mais os sintomas e a massagem. A massagem em si do que o creme, mas o creme tem um efeito, alguns com efeito mais refrescante, outros têm alguns efeitos para retirada de pequenos hematomas da pele, mas infelizmente não tem nenhuma solução mágica nesse sentido. Tem tudo como adjuvante, né? Como ajuda mesmo, mas nada como para resolver milagres. A arteriosclerose, o que é e qual é o risco? A arteriosclerose, no caso, é deposição de placas no interior dessas artérias, que dependendo para onde está indo essa artéria, ela vai causar determinado sintoma. Então, ela vai obstruindo aos poucos as artérias. É progressiva? Progressivo, e depois de um certo grau de estreitamento, a gente chama isso de estenose, a gente tem indicação de tratar, seja nas artérias que vão para o sistema digestivo, nas artérias dos rins pode acontecer, nas artérias das pernas. Ataque a jovem também? Normalmente é uma doença a partir dos 40 anos. 40 anos. Tá? E tem a ver também com a parte genética, e aí a parte alimentar entra também. Controle do colesterol, por exemplo, aí entra muito tabagismo. Então, histórico familiar. Histórico familiar, mas o cigarro, nesse caso, é importantíssimo, sabe? Esse é o programa Saúde Dia a Dia, onde nós tratamos mais da prevenção. Conosco hoje, Dr. Ricardo Pereira, que nos deu a honra da visita e trouxe aí muitas informações muito precisas. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Mário Celso, foi um prazer e conversar com você torna tudo muito mais fácil. Que bom, muito obrigado. Grande abraço e até lá.